Sei que essa palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não nos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Sei que essa palavra ao amanhecer, com o pastor Antônio Freire. Não nos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Glória a Deus. Bendito seja o nosso Deus para sempre. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia. Graças ao nosso Deus, estamos de volta. Vamos aproveitar o nosso pequeno tempo e aprender com Jesus. É seguro, é necessário, é maravilhoso, é proveitoso aprender com Jesus. Cada dia a coisa fica mais complexa, mais difícil. Cada dia a gente é exposto a novas, acredito que provocações. Pessoas abandonam o trabalho simples do Senhor e criam fantasias, ilusões, transformam e transtornam a igreja, transformam em comércio e transtornam a sua natureza. Muito difícil para nós. A minha geração, alguns se adaptam por interesse e sofrem para burro, porque não dá para lesar a consciência, não. Outros não se adaptam, evita esse conflito interior, mas fica em desvantagem, na linguagem que eu conheço dos reis, né? Cai em desgraça perante o rei. O servo de Deus, com fidelidade, com consciência, com dignidade, prefere sofrer aquilo que a Escritura diz a respeito de Moisés, que preferiu sofrer com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter as glórias do Egito. Estamos longe de qualquer tipo de glória, mas tem gente que está se expondo, está apostando no seu interesse. Nós estamos na presença de Deus, vamos aproveitar. Estamos no tempo do fim. Mas o senhor sabe disto? Eu sei, é o fim. Não estou dizendo que é o fim do mundo, nem é o fim da igreja. É o fim desta experiência, desta geração. Está havendo vai haver alguma coisa, tem que haver transformações, tem que haver. Sempre houve e vai haver. Nosso texto, meus amados, é Mateus, capítulo 24. Olha onde a gente vai meditar. Mateus 24, 6 a 13. Não tem nada melhor nem mais seguro do que ouvir a voz de nosso Senhor Jesus Cristo ensinando o seu povo, porque ele tem interesse no bem-estar da igreja. Ele tinha interesse nos seus dias, ele tem interesse agora, tem interesse futuro, tem interesse eterno. Então, ouvir a voz de Jesus através do Evangelho é glorioso. Mateus 24, 6 a 13. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos, em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes, por causa do meu nome. Nesse tempo,
muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Este é o foco. Este é o objetivo do Evangelho. O Evangelho é a mensagem de boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo para um mundo caótico, para um mundo em crise, para um mundo moribundo, para um mundo doente, para um mundo enlouquecido. O mundo jaz no maligno, e isto não é novo. Porque Deus enviou o dilúvio? Porque o mundo estava no maligno. O problema anterior ao dilúvio, era violência. Naquele tempo não tinha a idolatria ainda. Não tinha a idolatria ainda. Os homens tinham uma concepção de Deus. Existia um Deus lá no infinito. Pouquíssima importância este Deus daria à terra e pouquíssima importância esses homens dariam a Deus. Era um conceito perverso. Violência e iniquidade. Houve o dilúvio, houve a mudança, e com a mudança veio o refino de culturas, muita exposição, e depois surge os reinos humanos. Não foi fácil, mas os homens conseguiram, principalmente na região da Mesopotâmia, criar império. E era império contra-atacando. Era império contrariando a voz de Deus, que havia ordenado ao homem povoar a terra. E eles se concentraram ali com a história da torre. A torre não tinha nenhum objetivo de céu, nada de comunicação. A torre era um referencial, um obelisco gigantesco para que houvesse referência e as pessoas pudessem ali, como um grande farol, se unir em torno daquela autoridade, daquele lugar que de repente descambaria para as maiores aberrações administrativas, com tudo de mal. O mundo sempre foi isto. O Senhor Jesus, no tempo da graça, o Senhor Jesus veio a este mundo para salvar os pecadores. E ele, após 3 anos e meses ensinando, chegou o momento da sua partida. Ele foi sacrificado por nós como um Cordeiro de Deus. Chamou homens e mulheres, pessoas de todas as raças. A própria base da igreja já tinha isto. Já tinha. O Senhor Jesus não criou nada especial, com um renome, com um critério, com uma identidade racial. Não. A igreja
era um meio de salvação. Era o meio do Senhor agregar os salvos. Por isso ele fala tão bem da igreja. Mas não seria sem grande conflito. E aqui ele está falando do conflito. Mateus 24:6. Ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isto aconteça e ainda não é o fim. Não é o fim, porque se levantará nação contra nação e reino contra reino e haverá fomes. Fomes. Nações esfameadas. Nações com orçamento de violência e fome. Existem algumas aí hoje. Peste. Peste por interesse. Peste. Homens semeando peste. Terremoto. Tudo. Mas isto, segundo o Senhor Jesus, era só o começo do mal. Princípio das dores. Princípio dos horrores. Aí vem as traições. Pessoas que a princípio estavam juntos e vos hão de entregar para seres atormentados. Sereis mortos, sereis odiados por causa do meu nome. Nesse tempo serão escandalizados muitos. Muitos vão se escandalizar. Muitos vão trair. O Judas seria uma espécie de padroeiro dos traidores. Muitos vão trair uns aos outros. Muitos se aborrecerão. Não tem coisa pior do que o que está acontecendo. E surgirão falsos profetas. Como está lotado? Falsos profetas em todo lugar, de toda natureza. Alguns verdadeiros instrumentos de Satanás, tendo a coragem de dizer que Jesus errou feio e ele é quem veio para consertar a besteira que Jesus fez. Como aquele perverso que já pereceu, mas a desgraça que ele fez está aí. O reverendo Moon, da igreja da unificação do Espírito Santo. O Espírito Santo toma nem conhecimento daquela imundície. Mas conseguiu levar homens importantes do tipo de Malafaia, foi mais de 500 comer de graça e aprender miséria, lá nos seus seminários. E aqui, falsos profetas, muitos falsos profetas, para enganar a muitos e por se multiplicar a iniquidade. Um dos piores males, a pior desgraça é a iniquidade, é a maldade espiritual. Uma vez, aluguei um carro e fui fazer uma proclamação no meio da rua, no bairro, sobre a maldade espiritual. Tinha acontecido um estupro seguido de morte, e eu disse, esse maldito que estuprou e matou, só conseguia matar o corpo, diferente de um maldito religioso que mata as almas, ensinando miséria, conduzindo as pessoas no caminho da perversidade espiritual. E aqui, pela palavra de Deus, o Senhor Jesus diz, mas aquele que perseverar fiel até o fim, esse será salvo. Então, o objetivo de Deus em constituir a igreja já era a salvação dos pecadores. E a prova disto, lá no primeiro livro da Bíblia, Deus criou os céus e a terra. E lá no último livro da Bíblia, Deus oferece o Cordeiro. Apocalipse 13:8. O Cordeiro, no propósito divino, o Cordeiro já estava oferecido desde a fundação do mundo. Esse Cordeiro é Cristo, o Senhor, o Salvador da humanidade,
o Redentor das nossas vidas, o nosso Goel, o parente remidor, aquele que experimentou as nossas experiências de aflição e até de separação de Deus, quando ele exclamou: Deus meu, por que me desamparaste? É porque ele estava representando todos os criminosos, todos os perversos, todos os pérfidos, todos os feiticeiros, todos os que têm compromisso com o diabo. Jesus estava coberto pelo pecado da humanidade, para ser o nosso Redentor. Que Deus abençoe e guarde os meus irmãos, a Igreja do Senhor Jesus, nas várias denominações. E é bem facinho de identificar a Igreja do Senhor Jesus. Se pregar o Evangelho com graça, é a Igreja do Senhor Jesus. A placa pode ter qualquer nome, mas a mensagem não pode ser qualquer uma. Tem que ser a mensagem de Cristo, o Evangelho de Cristo, a glória de Cristo, a glória para Cristo, falando do amor de Cristo. Que Deus abençoe os nossos amados irmãos. Hoje, retornando à nossa intercessão pelos nossos amados irmãos que estão enfermos, a irmã Laurinda, a irmã Raquel, o irmão Clóvis e muitos outros irmãos que estão enfermos. Vamos orar por eles. Bendito Deus, Senhor do céu e da terra, Pai Santo, Pai bondoso que está nos mais altos céus, abençoa o teu povo, a tua igreja, os nossos amados irmãos, nossos amigos, ajudadores. Toma, meu Senhor, em tuas santas mãos a tua igreja. Nos dá graça e capacidade para proclamar, meu Senhor, os teus atos poderosos. Agora te apresentamos, meu Senhor, a intercessão pelos que estão enfermos. Abençoa, ó Deus maravilhoso, a irmã Raquel. Abençoa, Senhor da glória, a irmã Laurinda, o irmão Clóvis, a irmã Francisca Monteiro. Ó Deus, guarda os meus irmãos. Abençoa o irmão Silva, Francisco Araújo Silva. Guarda o meu irmão, tenha compaixão, ajuda, manifesta o teu poder e a tua graça na vida dos meus irmãos. Abençoa, meu Senhor, os teus servos que estão enfermos e nós não sabemos. Sustenta cada um com a tua destra, a destra da misericórdia, porque tu podes socorrer. Deus fiel, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.